Olá a todos, eu sou o Denis e este é o canal Literatura Espírita. Hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos a respeito da obra Nosso Lar. Estaremos falando um pouquinho do capítulo 32, Notícias de Veneranda. Como que funciona, né? No capítulo anterior, nós vimos um pouquinho a respeito dos vampiros, né? O que seriam os vampiros no mundo espiritual? Os espíritos denominados como vampiros energéticos. E hoje nós vamos falar um pouquinho da ministra Veneranda, né? A Narcisa, que é aquela enfermeira, amiga de André Luiz, que sempre o instrui, que o ajuda, ela começou a contar para André Luiz algumas coisas a respeito da ministra Veneranda, que é uma dos 12 ministros, né, do Ministério da Regeneração. E dentro de Nosso Lar, essa ministra, depois do governador, ela é um dos espíritos mais elevados da cidade. Inclusive, além do governador, ela foi o único espírito de Nosso Lar que conseguiu ver o Cristo nas esferas mais altas, né? Viu Jesus nos planos superiores, né? E isso quer dizer que ela é um espírito bem elevado, né? E ela já conseguiu algumas homenagens, né, a respeito do número muito grande de horas, né, de bônus horas que ela tem trabalhando dentro da cidade. Então, assim, é um espírito muito trabalhador, muito dedicado, muito elevado. E uma das coisas que ela começou a implantar na cidade, que teve benefício geral em todos os ministérios, inclusive ajudou a construir parte disso no Bosque das Águas e em vários outros locais, é vamos dizer assim, o talento que ela tem para criar ambientes naturais, né, onde os espíritos possam estar estudando, ou onde eles possam estar tendo seus momentos de lazer, onde eles possam estar fazendo atividades diversas. E nós sabemos quanto que o ambiente externo influencia dentro de nós também. Nós, como espíritos, nós temos como missão, todos nós, né, o nosso processo de evolução contínua, de reforma íntima, né? Nós precisamos de nos modificarmos de dentro para fora, aprendermos as lições grandiosas que o Mestre nos ensinou no campo do amor, do perdão, no campo da transformação interior, né? Da sublimação das nossas emoções. Porém, nós temos conhecimento de que, principalmente aqui como encarnados, nós sofremos muito influência do ambiente. Nós não podemos ser inocentes a ponto de achar que nós podemos nos trancar dentro de nós mesmos e nada que acontece do lado de fora nunca vai nos influenciar. Isso não existe. Então, o que a Veneranda faz? Além da evangelização, que é para trabalhar o interior, ela conseguiu criar ambientes, criar situações dentro da colônia de Nosso Lar, em que os espíritos, vendo o exterior, eles sentem vontade de se melhorar por dentro também. E isso todos nós podemos fazer, cuidando do ambiente em que nós vivemos, da nossa casa, cuidando do nosso localzinho de trabalho, cuidando dos lugares que nós frequentamos, porque, querendo ou não, essas coisas vão nos influenciar. Então, por exemplo, se você vive numa casa bagunçada, numa casa suja, é muito difícil que você tenha ânimo e vontade de ter disciplina em qualquer outra coisa, inclusive com as suas emoções, né? Se você tem disciplina, se você tem disposição de arrumar o exterior, se você tem disciplina, por exemplo, de acordar cedo, você já arruma a sua cama, você vai lá, faz o café, já deixa a pia organizada também, já vai deixando cada coisinha no seu lugar, não faz muita bagunça, não desorganiza muito, você já começa a trabalhar o seu subconsciente para pensar, opa, peraí, a organização é a melhor forma de se trabalhar. Se você não bagunça, você não precisa arrumar depois, né? E esses links que nós vamos fazendo com o mundo externo, depois eles influenciam, eles refletem nos nossos diálogos internos também. Porque se você não cria bagunças também no campo espiritual / emocional, né, você não precisa de consertá-las. Então, por exemplo, se você não ofende uma pessoa, você não tem que ter o trabalho depois de pedir perdão ou de consertar aquilo que você fez, né? Se você
não discute com as pessoas, se você não é uma pessoa explosiva que fala as coisas sem pensar, você depois não precisa de ficar quebrando a sua cabeça pensando como que você vai consertar aquilo, como que você vai, vamos dizer assim, compensar aquelas pessoas de alguma forma pelo mal que você fez. Então, tudo aquilo que acontece no nosso externo influencia no nosso interno, tenha consciência disso. Claro que nós precisamos de trabalhar o nosso interior para nos protegermos energeticamente em alguns níveis, né? Porque se a gente também se deixar influenciar por tudo, a gente está perdido. Então nós precisamos de ter nossa proteção energética, emocional, porém também temos que ter consciência de que essa proteção não é 100%. Então se nós somos influenciados pelo ambiente, se nós somos influenciados pelas outras pessoas, vamos usar a nossa inteligência para construir situações e construir ambientes que vão nos inspirar para o bem, para a luz, para a evolução, para buscarmos o nosso melhor, para termos um progresso, uma melhoria contínua, né? Dentro daquilo que nós nos propusemos, né? Seja reforma íntima, seja uma melhoria material, seja aquilo que for. Então essa é a grande lição desse capítulo, né? Venerando ela um espírito extremamente elevado e na sua inteligência espiritual ela entende esse processo da conexão entre o interno e o externo. Então ela, ao mesmo passo que ela evangelizava as criaturas para que elas se transformassem por dentro, ela também criava situações exteriores favoráveis para que esse processo de evangelização surtisse mais efeito, que é mais ou menos o que a gente faz numa aula de evangelização infantil, né? Você cria uma imersão para aquelas crianças compreenderem melhor aquilo que elas estão estudando. Então essa é a grande lição de hoje, nos vemos no próximo capítulo. Muita paz e muita luz a todos e até breve.